Espera, Polly. Theo, abre para a Polly sair, ela deve estar querendo fazer xixi. Ela tá lá no quarto. Depois você... Não deixa os cachorrinhos sair, só a Polly. Abre aqui para eles irem pro quintal se precisar. Pega água para mim, por favor. Hoje tá um dia nublado. Tá um dia frio, nublado, você viu? Você gosta? Sim, eu gosto de ficar embaixo da coberta e tomar coisa quente. Você parece que você fica debaixo da coberta. Você fica o dia inteiro andando para lá e para cá. 11. Vamos ver quem mais está faltando. Por falar em balança, pessoal, uma das minhas pacientes que já tratei com anorexia, ela tinha uma balança, ela tem uma balança no quarto. E quando a gente fala pesar, cadê? Pesagem frequente, não é uma pesagem assim, vocês estão pensando que ela se pesa todos os dias? Não. Faz xixi de manhã, pesa. Toma o café da manhã, pesa. Faz xixi ou vai ao banheiro defecar, pesa. Almoça, pesa. Vomita, pesa. Eles sabem quantos gramas se ganha e se perde com todas as suas atitudes. Se tomar água, se não tomar água, se tomar só café, se vomitar, se não vomitar, eles têm noção de tudo isso que está acontecendo. É doentio, não é? É muito doentio. Bom, pessoal, não voltou todo mundo? O que será que aconteceu? A anorexia, ela é mais fatal, porque ela é potencialmente fatal, porque ela é um processo de autoinanição. Porque se a pessoa se recusa a comer, ela provavelmente ela vai ficar cada vez mais doente fisicamente. Não estou falando da doença emocional, estou falando da doença física, né? E quando eles chegam a desmaiar por causa da fraqueza, e eles são levados para o hospital, e quando eles acordam do desmaio e percebem que eles estão tomando soro, ixi, eles ficam revoltadíssimos, porque soro o que é? É glicose na veia. Então eles se recusam a tomar soro. É um processo que exigiria uma internação compulsória, sabe? Para tomar soro, em alguns casos é obrigatório colocar uma sonda para alimentar, porque eles não se alimentam, eles recusam se alimentar. Então, existem programas de saúde específicos para esses problemas alimentares. Esse filme que eu indiquei para vocês, O Mínimo para Viver, é uma casa onde existe uma pessoa que lida com algumas adolescentes que estão nesse processo de transtorno alimentar. Se elas se recusam a comer, elas têm as consequências. Se passa mal e desmaia, elas vão ter que admitir o soro e a sonda alimentar de forma obrigatória, né? Mas ela faz exercício escondido, ela põe moletom e dentro do quarto fica lá fazendo abdominal porque ela quer perder peso, quer fazer caminhadas assim de longas distâncias, não quer andar de carro nem de ônibus para poder perder peso. Tudo para eles gira em torno de perder peso. Eu não posso deixar de citar, porque assim como existe a anorexia, a bulimia, vocês verão esses transtornos em outra disciplina também, em psicopatologia, em clínica em saúde, e vocês terão as orientações de como fazer o tratamento, porque no momento é só para a gente ter uma ideia, uma noção básica de que existem esses transtornos na adolescência, tá? Mas eu não posso deixar de citar outros transtornos alimentares que estão não é moda, estão em alta hoje em dia. Além da anorexia, da bulimia, existe agora a vigorexia.
O que é vigorexia? São pessoas viciadas em academia e comida fitness. Em nome de uma saúde corporal, elas só vão comer comida fitness se recusam a qualquer alimento fora do padrão da sua dieta. Até aí tudo bem, tudo saudável. Mas essas pessoas começam a frequentar a academia de maneira doentia. Elas vão 3 vezes, 4 vezes à academia por dia. Elas deixam de ter vida social. Qualquer coisa que você marca, não posso porque eu tenho que ir para a academia. Não, essa hora é a hora do CrossFit. Não, essa hora é a hora de tal aula. Não, eles vivem em função de manter um corpo no padrão que eles desejam alcançar. Então, isso também é considerado transtorno. Uma pessoa viver para manter um corpo, gente, se a pessoa é um modelo fotográfico, tudo bem. Ou mesmo uma modelo de passarela. Ou até mesmo uma pessoa ligada a uma celebridade ligada ao mundo da mídia. Ela tem que viver para manter a aparência, porque a aparência é o ganha-pão dela. Mas isso pode se transformar numa doença. Eu tive uma paciente que ela era aluna do curso de odontologia e ela me procurou porque ela é bem alta, esguia, e ela foi convidada para ser manequim, para ser modelo, né? E ela me contou os bastidores desse mundo da moda. E a mãe dela que tirou ela desse mundo e é totalmente contra. Por quê? Porque eles têm um desfile marcado para sábado. Então, sábado você tem que estar pesando 40 quilos, ok? Não interessa a sua altura, não interessa a sua formação, se você é descendente de italiano, se é descendente de africano, como é que é o cálculo da sua ossiometria, não interessa. Eles querem que você esteja pesando aquele tanto. Então, a menina vivia de alface. Espera aí que a bateria do computador vai acabar, deixa eu ligar a tomada. A menina vivia de alface e água a semana toda. E antes de entrar na passarela, eles pesavam todo mundo. E aí não pergunta qual que é o seu tamanho para te dar a roupa daquela marca, não. A marca da roupa vem no tamanho 36. Você tem que caber na roupa 36. Não interessa. Sapato, a mesma coisa. Não te pergunta que número que você calça, não. O pé dela ficou deformado uma época de tanto que usava sapato apertado. Então, gente, é um mundo doente. E é um mundo de trabalho de muitas pessoas, que exigem que as pessoas percam peso, exigem que as pessoas abram mão da sua saúde, da sua alimentação, em função da mídia, em função de uma propaganda. Isso também é preocupante em alguns casos, né? Ainda bem que a mãe dessa menina percebeu o que estava acontecendo e tirou ela dessa carreira antes dela ficar pior. E aí ela conseguiu manter depois uma alimentação saudável. Bom, além do problema alimentar, nós temos outro problema que agora na adolescência pode ser preocupante, que é o que a Amanda citou lá no início da primeira aula de hoje, que é o uso de drogas, de cigarro e de álcool. E eles estão aqui bem divididinhos nesse capítulo a partir da página 399. Há uma tendência ao uso de drogas na época da adolescência, principalmente no final do ensino médio, por causa dessa vontade de ter independência, de ter autonomia, experimentar novas coisas, ter novas experiências, né? Ter novas sensações. Os adolescentes começam a procurar essas novas sensações e procurar pessoas que vão trazer essas possibilidades para eles. Temos alguns levantamentos aqui no livro, mas são levantamentos americanos, não são brasileiros, mas eu acredito que o nosso Brasil está em pior situação, com certeza, de que o uso de drogas
É horrível, filho, é ruim, sim. O uso de drogas ilícitas no ensino médio, eles têm uma maior probabilidade de usar drogas, por quê? Porque eles subestimam o poder das drogas. É só uma experiência, é só um oba-oba, é só para acompanhar o amigo, é só para não ser chamado de careta. E eles não percebem o progresso contínuo de uma droga para outra para aumentar ou manter a sensação de que eles tiveram na primeira vez que usou. A droga ilícita mais utilizada, mais conhecida, aqui nós estamos falando de ilícito sem ser a maconha, tá? A maconha vai estar junto com o cigarro, porque para os americanos ela tem mais ou menos essa mesma característica. A droga ilícita mais conhecida é o êxtase, ou a bala, que algumas pessoas conhecem como bala, que é a droga da balada. Ela é muito vendida e utilizada em boates, em baladas em geral. Existe também a utilização de alguns medicamentos para manter a sensação de torpor, a sensação de calma, né? Xaropes em geral, tranquilizantes, alguns analgésicos. Quem assiste a série, já assistiu a série do Dr. House, sabe que ele usava o Vicodin, e também é considerado uma droga ilícita, porque é um analgésico, mas ele é um analgésico narcótico. Conhecido para nós aqui como tarja preta, né? Então só pode ser vendido com a receita, mas alguns conseguem no câmbio negro. Por quê? Porque mantém algumas sensações específicas que só aquele analgésico mantém. O Oxycontin ou Vicodin, que é o nome dessas drogas. Existe, do mesmo jeito que existem fatores de risco para um perfil, né? Para uma pessoa ter possibilidade de ser anoréxica ou bulímica, existe também alguns fatores de risco que podem ser propensos para a pessoa, para o adolescente usar drogas. Qual que é a probabilidade de um jovem usar drogas? Vamos conversar sobre esses fatores de risco. Lembra da criança do temperamento difícil? Existe a criança de temperamento fácil, aquecimento lento e é difícil. Ter um temperamento difícil é um fator de risco. É uma criança que provoca mais, desafia mais, e quando adolescente ela não vai deixar de ter essa característica. Vai ser um adolescente mais desafiador, provocador, aventureiro. Portanto, ter um temperamento difícil é um fator de risco. A gente não pode colocar na equação matemática de que todas as vezes que uma pessoa tiver um temperamento difícil, ela será usuária de droga. Não é assim. Não é essa a equação, mas é uma propensão maior. A pessoa que tem um controle mais fraco dos seus impulsos, que tem uma tendência muito grande de buscar sensações fortes, uma pessoa aventureira, que gosta de adrenalina, influências familiares, tanto como geneticamente, como uma predisposição genética, ou uma família que aceita ou usa drogas ou álcool. Se a família usa, se o pai usa, se a mãe usa, por que o adolescente não vai usar? É uma porta de entrada, né, para o adolescente também querer usar. Estilos de parentalidade. A gente viu que o melhor estilo de parentalidade é a democrática, mas existe a autoritária e a permissiva. E essas podem ser inconsistentes quanto às regras e podem gerar também uma maior probabilidade de o adolescente usar drogas. Problemas de comportamento, geralmente ligado à agressividade. Quando o adolescente é mais agressivo, ele também é mais propenso. Rejeição dos pares. Se os adolescentes amigos o rejeitam porque ele não usa, ele vai usar. Se o rejeitam porque ele é diferente, porque ele é Mauricinho, porque ele é filhinho de papai, é uma rejeição também. Então, ele vai usar para aplacar um pouco essa rejeição.
Fracasso escolar ou falta de compromisso com a escola. Aquele menino que tira notas ruins, que tem dificuldade na escola. Todo mundo já chamou, todo mundo não. Algumas pessoas já disseram para ele que ele não tem futuro, que ele é um burro, que ele não vai dar conta de terminar a escola, que ele vai ser um Zé Ninguém. Já disseram isso para ele. E isso vai fazer com que ele busque fuga nas drogas. E aí, se ele encontrar algum amigo que usa, essa associação com esse amigo vai ser fatal. Atitudes favoráveis em relação ao uso de droga. Tem gente que não usa não, mas fica assim, o que que tem? Vamos julgar não, deixa o povo usar, né? E daí? A vida é deles. Essas atitudes favoráveis pode ser também um indício de que se a pessoa sentir vontade, ela vai usar. E um outro fator de risco é quando se inicia precocemente no uso das drogas. Se tem uma primeira experiência muito precoce, muito novinho, pode ser que seja um caminho mais difícil para essa pessoa não usar, né? Voltar a não usar. Então, todos esses fatores que nós acabamos de citar são fatores de risco para o abuso de drogas na adolescência. Vamos pensar que existe o uso e o abuso de drogas. Qual que é a diferença? O uso seria uma primeira experiência, seria uma vez ou outra, esse seria o uso. O abuso é aquela pessoa que já busca mais, já não consegue ficar sem, ele já está dependente químico. Então, isso já seria o abuso. Falei certo, Roberto? Rimei na pergunta. Responde aí para mim. Deixa eu ver o chat, cadê? Bom, ele deve estar respondendo, já já eu vejo. Por que eu estou perguntando para o Roberto, gente? Vocês conhecem o Roberto de outras disciplinas? Eu estou tentando falar aqui, você está conseguindo ouvir? Ah, consegui. Então, eu quero falar isso aí, é o seguinte, no curso de extensão, lá no link de extensão do nosso site, tem um curso de 30 minutos, são 10 minutos. Cortou, você fechou seu microfone. Tava indo, você fechou. Enquanto o Roberto não consegue abrir o microfone dele, gente, o Roberto trabalha no Uniatender da Univangélica e ele atua diretamente no combate ao uso de drogas entre os jovens de uma maneira em geral. Ele já trabalhou em ONGs. Voltou, pode falar. Ah, então, como eu não posso falar muito, então fica a dica aí desse comentário, mas está excelente sua aula, muito bem. Gostei do seu pano de fundo aí, você mudou aí nossa sala de aula, né, com o tema família. É a minha Isso aí. sala, é a minha sala da minha casa. Então, mas estava com uma decoração diferente no outro semestre. Não, é porque no outro semestre era um celular, então eu ficava bem pouquinho, mas era o mesmo. Ah, então tá. Então falou Mas, aí. mas qual que é o link, Manda ver, Roberto? É um continua, tá curso ótimo. de extensão? É um curso de extensão universitária pelo Univida, que está aí no nosso portal. É só acessar o portal da Univangélica, na extensão. Cortou. Uai, gente, tem tempo útil para a pessoa falar nesse negócio? É seu computador, Roberto, que tá te regulando. Mas nós vamos olhar lá então e vamos ver se vocês se interessam, fazem esse curso de extensão, porque é na área da questão de drogas, né? Do uso de drogas. Eu falei Uniatender, mas é Univida, a parte que ele atende as pessoas nesse sentido. Obrigada. Excelente. A respeito do uso de álcool e maconha e cigarro, que está de uma forma diferenciada aqui no livro, o uso de álcool também é muito forte entre os adolescentes e é mais preocupante ainda do que o uso de drogas, porque o álcool é considerado uma droga lícita e as pessoas, os pais, as pessoas em geral não se preocupam tanto quando o filho está bebendo, quando o filho está se embriagando. Só se preocupa se ele ficar dependente químico de uma droga, mas o álcool também pode causar essa dependência. E o álcool altera a consciência,
Os efeitos sobre o bem-estar físico, sobre o bem-estar emocional e social são muito graves. É um problema sério em muitos países. Fizeram uma pesquisa, e aqui no livro está relatando que vários adolescentes consumiram álcool, quase 50% dos estudantes admitiram ter consumido álcool no último ano do ensino médio com colegas de escola. A maioria deles bebem, fazem isso num padrão de bebedeira, não é aquele tomar uma cerveja socialmente, com o pai e com a mãe em casa, uma latinha para experimentar. É aquele movimento de 5 ou mais doses para ficar bêbado mesmo, para curtir, para fazer farra. Oi, Amanda, você quer falar alguma coisa? É só pensar, por exemplo, na quantidade de acidentes de carro que acontece com jovens, né? O tanto que, assim, né, acontece esse acidente, tava voltando de uma festa e aí tava todo mundo sem cinto, tava todo mundo alcoolizado e todo mundo, às vezes, encarnou. É muito grande a quantidade de pessoas que já vivenciaram, assim, amigas minhas contando, assim, que já entraram diversas vezes em carros com pessoas bêbadas e geralmente são jovens, né? Tem família também, mas a maior parte, assim, a gente vê o tanto que isso é prejudicial, né? E às vezes o pai sabe que o filho tá bêbado, sabe que o filho dirigiu alcoolizado, ou seja, tá correndo risco de vida, mas o pai não se importa, porque ele também faz isso e não acha nada de demais. Sim, e o uso de álcool e o acidente automobilístico, sempre tem essa correlação. No nosso caso, Brasil, não devia acontecer no caso com os adolescentes, porque os adolescentes não podem dirigir. Mas quando usa o álcool, aumenta a coragem, pega o carro escondido do pai, dirige sim, provoca acidente sim, faz racha, né? Faz corrida, dirige de maneira inapropriada. E os adolescentes, eles são mais vulneráveis do que os adultos aos efeitos imediatos do álcool. E os efeitos de longo prazo podem atingir a aprendizagem. Então, lembra que o cérebro do adolescente ainda está em formação e que o uso de álcool e drogas para essa idade ainda pode ser prejudicial nessa formação. Em algum estudo realizado com jovens de 15 e 16 anos que abusavam de álcool e pararam de beber, apresenta que eles tiveram algumas deficiências cognitivas durante algumas semanas, em comparação àqueles que não tinham bebido nada no mesmo período. Ou seja, atrapalha desempenho escolar, atrapalha raciocínio, atrapalha relacionamentos. Então, o uso do álcool é muito grave e ele deve ser também observado entre os adolescentes. A maconha, normalmente, ela é conhecida também nessa idade. Apesar do declínio do uso da maconha em uma fase entre 96 e 97, mas nos Estados Unidos ela é uma droga lícita, então ela está atingindo uma porcentagem muito grande, mais de 33% dos estudantes de ensino médio estão utilizando a maconha. Aqui tem uma pesquisa para quem defende o uso da maconha e fala que não tem nada não, deixa legalizar. Aqui tem uma pesquisa falando que a fumaça da maconha contém mais de 400 substâncias cancerígenas e que a sua potência duplicou nos últimos 25 anos. O uso pesado pode danificar cérebro, coração, pulmão, o sistema imunológico, pode causar deficiências nutricionais, algumas infecções respiratórias e outros problemas. Isso falando de problema físico. Fora que o uso da maconha também pode prejudicar a motivação, causar depressão, prejudicar a memória, a aprendizagem, diminuir percepção, julgamento e uma série de outras consequências. Mas eles falaram só um pouquinho sobre a maconha aqui e vai falar um pouco mais lá no capítulo do adulto jovem. Eu esqueci de falar com vocês no início da aula. Esse semestre nós vamos fechar o livro de desenvolvimento. Então a gente começou com primeira, segunda e terceira infância. Esse semestre a gente começa com o adolescente, depois tem adulto dividido em 3 fases: adulto jovem, o adulto intermediário ou meia-idade e o adulto idoso, que é a terceira idade.
E o último capítulo do livro, o capítulo 19, fala sobre o luto. Nós vamos lidar com algumas questões sobre luto, sobre morte. O livro encerra um pouquinho depressivo, começa nascendo e termina morrendo, mas é o desenvolvimento humano, né? É assim que acontece na vida. Então, quando a gente for falar sobre o adulto jovem, ele vai dar mais algumas características a respeito da maconha. Para o adolescente, falou só esse pedacinho. E aí vem falar do cigarro, que a idade média para começar a beber é de 13 a 14 anos, mas para fumar isso tem sido cada vez mais cedo. Eu acredito que o fator de risco aumenta quando a família fuma, quando tem fumante na família, né? Dependendo dos ambientes que se frequenta, porque se a família frequenta ambientes em que tem pessoas fumando, aquela atitude se torna mais comum para aquela criança. Quando ela se tornar adolescente, ela não vai achar estranho fumar, ela vai achar normal fumar. Eu me lembro que um dos meus filhos, nós não temos ninguém na família que é fumante. Eu não frequento ambiente que tem pessoas que fumam. Não, pelo menos nunca levei meus filhos em ambientes assim. Minha família, ninguém, tios, avós, ninguém fuma, então eles nunca tinham visto cigarro na vida. A primeira vez que um dos meus filhos viu alguém acender um cigarro na frente dele, na calçada de um supermercado, ele começou a gritar: mãe, ele vai pôr fogo na boca, mãe, ele vai queimar. Eu tive que, sabe quando a gente tem que espremer o menino para ele falar baixo? Explicar aquilo é cigarro. E ele ficou assim, sabe, olhando para a cara daquela pessoa com a expressão mais espontânea e sincera que é de uma criança, olhando como é que chupa fumaça de um negócio fedido, como é que põe isso na boca? Ele ficou indignadíssimo, ele não conseguia entender essa atitude. Então, a gente percebe que existem diferenças até nesse sentido, né? De quando a gente transforma algo natural e quando é algo muito estranho para uma criança. O tabagismo também pode ser associado a uma forma de rebeldia na adolescência. É uma imagem de que eu tenho controle da situação, eu sou mais adulto porque eu fumo, né? Então, o tabagismo também está ligado a isso. Adolescentes expostos a álcool e drogas antes dos 15 anos demonstram um risco aumentado para transtornos por uso de substância. Então, se começou lá antes dos 15 anos álcool e drogas, pode ser que para vida adiante eles vão usar coisas mais pesadas ou vão aumentar o consumo dessas substâncias que eles já estão consumindo. E aí isso pode estar associado a quê? O uso de álcool e drogas pode estar associado a um baixo rendimento escolar, a condutas de risco, a crime e a comportamento sexual de risco também. Que tipo de comportamento sexual de risco? Uma pessoa bêbada não sabe com quem ela fez sexo no outro dia. Muito menos utilizar um preservativo, né? Se precaver e assim por diante. Então, isso aumenta o comportamento sexual de risco. Bom, vou parar de falar de álcool e drogas, porque é um assunto que a gente vai repetir ou continuar falando sobre ele no capítulo do adulto e jovem. Agora a gente tem que falar sobre a questão da depressão na adolescência, que existe uma prevalência de depressão na adolescência que vem aumentando ao longo dos anos. Que pelo menos uma vez, adolescentes entre 12 e 17 anos, 9% por ano, experimenta pelo menos um episódio de depressão. E só cerca de 40% desses adolescentes procuram tratamento. O que acontece? Os sintomas de depressão, eles são comuns em todas as idades, mas na adolescência eles têm uma característica um pouco mais acentuada, porque está acontecendo mudanças hormonais. Essas mudanças, essas alterações hormonais,
elas podem ser confundidas. Então, do mesmo jeito que existe irritabilidade, tristeza, choro fácil na adolescência, existe também esses sintomas na depressão. E a depressão pode ser confundida com uma crise de adolescente e ela pode ser banalizada. E esse adolescente, em depressão, ele pode manifestar um comportamento mais arriscado, como, por exemplo, o auto-cutting, a automutilação, né? Pode apresentar uma ideação suicida, que também é um caso de risco muito grande. Então, principalmente de novo, a gente é vítima, principalmente as meninas, eu falei que eram as mulheres as mais propensas a ter transtorno alimentar, e agora a depressão também, novamente, o público feminino é mais... acontece com mais casos femininos do que masculinos. Por quê? Por causa da alteração hormonal. Meninas que estão aqui comigo, a gente tem alteração hormonal durante o mês, a gente tem um negocinho chamado TPM. Então, nós vamos falar sobre a tensão pré-menstrual lá na fase adulto jovem, mas só para exemplificar, se TPM é tensão pré-menstrual, acontece, a gente fica com o humor alterado, choro fácil, irritabilidade. Todos esses 3 sintomas que eu acabei de citar são sintomas de depressão. Olha como parece. A menina nunca tinha experimentado isso antes. Vocês que já têm mais de 20 anos, estão próximos dos 20 anos, que já menstruaram no mínimo 4 anos aí, já está experiente no negócio, não é? A gente já sabe. Tá explodindo fácil, tá com pouca paciência, tá chorando à toa. Ah, meu Deus do céu, tô na TPM. A gente já sabe, a gente já consegue pelo menos se autovigilância, né, e se autocontrolar. Mas a adolescente acabou de ficar menstruada. Ela não sabe que acontecem essas alterações. Isso tudo pode ser confundido com uma depressão. E aí eu quero morrer, eu não quero viver, e esse corpo desse jeito, e a espinha na cara, e engorda aqui, aumenta ali, e incha seio, e aí dá vontade de sair correndo desse mundo, né? Então as meninas, especialmente as meninas, têm uma propensão maior na puberdade de ter algum sintoma. Agora, professora, você falou de depressão e você falou de TPM, o que é o quê? Se passar o período menstrual e essa adolescente manter esses sintomas, vamos ficar de olho, está tendo alguma alteração. Será que essa mãe não tem que levar essa moça no médico? Verificar um exame de hormônio? Saber, não, está tudo bem, os hormônios dela estão funcionando normalmente. Ela começou agora a menstruação, está tudo ok. Então, se ela mantém esses sintomas, ela pode estar entrando em depressão. Descartando a parte hormonal, pode ser uma possível depressão. Porque também outro padrão de que por que as mulheres, as meninas vão ter são mais suscetíveis a uma depressão? Porque as mulheres são mais vulneráveis a estresse nas relações sociais. Porque a mulher não socializa mais, não conversa mais, não tem mais amigos, provavelmente ela também vai ter mais conflito, mais problema para lidar. Então, o fator de risco para depressão inclui ansiedade, algum evento estressante, algum conflito entre os pais. Se tiver uso de álcool, então, nessa fase, bagunça mais ainda, aumenta a sensação de depressão mais ainda. E as meninas têm mais problemas com a questão da imagem corporal do que os meninos. Por isso, a depressão alcança mais as meninas do que os meninos. Adolescentes deprimidos, eles podem e devem ser tratados. Eles não vão responder muito bem a um atendimento ambulatorial. É preferível que eles sejam encaminhados para psicoterapia.
Deixa eu ver se tá tudo, se eu falei tudo que está aqui. Aqui, uma opção de tratamento para adolescentes com sintomas depressivos é a psicoterapia, como eu acabei de falar. E talvez, se a depressão já estiver instalada, precisa também de um atendimento psiquiátrico para esse adolescente tomar um medicamento para voltar a produzir serotonina de uma maneira adequada, e depois esse medicamento é retirado de forma gradativa até que ele fique bem, mesmo sem o medicamento. Há uma certa resistência em relação ao medicamento, um medo de ficar dependente. É trabalho do psicoterapeuta fazer essa conscientização, que é necessário, que é químico o problema, que a droga é necessária e assim por diante. Bom, nós estamos chegando aos últimos minutos da nossa aula, e aí o último pedacinho que falta para a gente falar é sobre a morte na adolescência. Porque nós falamos de problemas de saúde, de problemas de comportamento, de problemas emocionais, e por fim, nós vamos falar sobre acidentes e morte na adolescência. Uma morte na adolescência, assim como em outras fases da vida, é trágica, mas ninguém espera que um adolescente vá morrer, né? Num curso natural dos fatos, a gente espera que a pessoa vai viver muito tempo ainda. E quais são os tipos de morte mais comuns na adolescência? Infelizmente, acidente de automóvel, apesar do adolescente não poder dirigir, e homicídio e suicídio. Esse homicídio, inclusive, provocado por arma de fogo. Olha só como a agressividade é uma característica muito forte da adolescência. Enquanto uma criança teria medo de pegar uma arma de fogo e lidar com ela, ou se disparar seria uma morte acidental, na adolescência já é uma possibilidade. Pegar uma arma de fogo, se sentir poderoso e conseguir disparar e matar alguém, principalmente se for uma raiva, uma briga, uma discussão, né? Então, causa de morte entre adolescentes, maior risco, acidente automobilístico. Segundo lugar, homicídio provocado principalmente por armas de fogo, e suicídio. Nós falamos agora há pouco da depressão na adolescência, portanto, o suicídio na adolescência não é uma coisa rara de acontecer, infelizmente. O suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes nos Estados Unidos. Geralmente, os meninos utilizam arma de fogo e enforcamento, e as meninas utilizam medicamento, o uso de medicamento para tirar a própria vida. Aí vai falar sobre a questão étnica. Eu não vou entrar nesse... Esse livro gosta sempre de fazer essa diferença étnica, não sei por quê. Jovens adolescentes que tentam suicídio, ou pelo menos pensam nele, eles geralmente tiveram um histórico de doença emocional, tiveram alguma historinha aí para trás, gente. Não é simplesmente do nada o adolescente tirou a própria vida, aconteceu alguma coisa. Provavelmente pode ter acontecido deles terem sido abandonados pelos pais ou terem tido problemas graves de relacionamento com esses pais. Alguns podem ter sofrido, inclusive, maus tratos na infância. Eles são pessoas também que são mais propensas a ter sido vítimas de adolescência, vítima de violência, perdão, de violência na escola ou na rua. São pessoas que se sentem desamparadas, que se sentem frustradas e têm uma baixa capacidade de suportar o estresse. Licença, não terminei aqui ainda não. Tá com frio? Tá bom. O álcool está envolvido em grande parte, em metade dos casos de suicídio de adolescente. Essa tendência agressiva também que a gente já disse. Ou seja, existem muitos fatores
de risco, de proteção, portanto, que reduzem o risco do suicídio. A gente pode pensar no trabalho da família com esse adolescente, da escola, o tanto que o trabalho da escola de carinho, de cuidado, deve ser também utilizado para aumentar o bem-estar emocional desses adolescentes.